Fala galera! Bom, no último vídeo então nós fizemos a base do corpo e quase praticamente temos a mão finalizada, tá? Dois dedos ali ficaram faltando, tanto fazer o remesh deles ali, a junção depois na mão, tá? E a gente vai fazer esse processo agora. Então pegando esse dedo ali, a gente vai aplicar um remesh de mais ou menos ali 0,0. Deixa eu me ver aqui quanto que tá na outra, na mão, na mesh da mão. Então, perfeito. Então a gente aplica ali mais ou menos entre 00200, 00250, tá? E aplicamos um Ctrl R. Depois vou passar aqui um Smooth. E aqui a gente vai usar bastante o Grab, tá, pessoal? Para fazer esses ajustes ali, para puxar e fazer o encaixe dos dedos ali na mão, tá? Deixa eu só esconder aqui o corpo. Legal, só tirando um pouco essa curvatura. Você vê que ele está com o dedo bem torto, tá? Até os dois primeiros dedos também estão, mas a gente vai fazer esse ajuste aí um pouco mais à frente, tá bom? Aqui por enquanto a gente só vai trabalhar nesses últimos dois ali que estão faltando e unificá-los ali com a mesh da mão também, tá? Então ali, que eu comentei, usando bastante o grab ali para colocar na posição correta, tá? E sempre usando o grab, aplicando smooth. Selecionei aqui então as duas meshes, Ctrl J e Ctrl R para unificá-las, tá? Então agora são a mesma malha e aí venho aplico um leve smooth, tá? Para tirar essa divisória entre os dois objetos. No último dedo aqui, vou só separar um pouco aqui com o grab, tá? Para ele não unificar, juntar quando eu realizar o processo de remesh. Então deixei ele aqui um pouco mais separado. E aí fazendo aqueles últimos ajustes necessários, tá? Entre a distância, né? Entre o dedo e o outro, entre as falanges. Ali na parte da junção com a mão ali, novamente com o grab, né? Fazendo aquele trabalho ali de ajuste para deixar o encaixe mais correto, mais próximo possível, tá? Eu vou ter que mudar com o grab bem alto, bem grande ali para afastar. Você vê que ali na divisória eu vejo que ele não tá correto, né? Eu vou ter que jogar um pouco esse dedo aqui um pouco mais para baixo, com um grab bem alto, bem grande, né? Para colocar ali a divisória correta do dedo. Aí aqui na mão eu vou jogar, fazer o processo inverso, né? Jogar um pouco mais para trás, tá? E fazendo o encaixe ali. Nas costas da mão, para fazer ali os vincos do que seriam os nervos da mão, eu venho então com o Draw Sharp, riscando e aplicando Smooth. Risco e aplico Smooth. Nessa parte aí, o que acontece, né? Como os ossos dos dedos ali não estão tão destacados, eu venho com o Draw Sharp e faço essa quina para dar essa sensação ali do osso ali um pouco mais saltado. Tá? E aí venho, faço ali aquilo que, né, se assemelha ali aos nervos da mão, tá? E tanto aplico o Draw Sharp quanto o Smooth. Em alguns casos, como a malha está bem pesada, eu vou ter que aumentar aqui então a força do Smooth aqui para 1 e poder aplicar aqui melhor, tá? Para poder fazer um efeito melhor. Então volto aqui para o último dedo, aplico um remesh ali de mais ou menos 250, né? Então R e depois um Ctrl R para validar e venho aqui com o Smooth novamente, tá? Agora nas divisões dos dedos, eu vou precisar vir aqui então com o Draw Sharp e vir marcando, tá? Mas antes deixa eu só juntar aqui com Ctrl J, Ctrl R, pronto, agora já são da mesma malha, tá? Vou aplicar aqui um pouco vou criar um pouquinho de massa aqui, né, nessa base do dedo, que
que seria aqui a parte do osso, tá? Então aplico aqui com o Draw Sharp e venho marcando com, apliquei com o Draw Strip, Clay Strips, melhor dizendo, e depois faço esse vinco aqui com o Draw Sharp. E agora vou marcando então com o Draw Sharp para criar essas dobrinhas da mão, né? Só vou diminuir aqui um pouco o Smooth, que está muito forte. Mas como ao fazer a unificação e o remesh da malha ele acabou perdendo aqueles detalhes, eu venho aqui de novo e marco um pouquinho mais a parte das dobrinhas aí da mão, tá? Então, como fizemos a junção dos dedos, acabou perdendo a definição aqui da divisão entre as falanges, tá? Então, eu venho aqui com o Draw Sharp, marco a divisão da falange e venho depois aplico o Smooth. Marco a divisão da falange e aplico o Smooth, tá? Então, isso para todos os dedos fazendo esse processo, tá? É super importante ter essa divisão aí das falanges próximas, médias e distais, porque por mais que não apareça ali na hora do render, né, quando nós formos realizar, é importante também para a questão mesmo de treino ali, entender como que a estrutura da mão ela é composta, né? Tá? Então aqui na parte do dedão, aplicar um leve smooth também, tá? Perfeito. Bom, agora olhando ali de frente, a gente percebe que, como eu havia comentado, né, os dedos ficaram um pouco tortos. Então, no brush de grab, a gente tem uma opção chamada Grab Silhouette. Tá? Com essa opção, a gente consegue movimentar a malha, a mesh, mas basicamente a gente mexe como o nome diz, né, na silhueta da malha. E isso é legal, é interessante porque a gente acaba afetando basicamente ali a malha onde o cursor está selecionado, né, onde o cursor está em cima. Então ele evita que a gente movimente outros trechos da mesh e deixa focado ali em apenas um local ali onde o cursor está apontando, tá? Obviamente em alguns pontos ele vai acabar movimentando um pouco mais, mas isso vai depender também, claro, do tamanho do brush, né? Se você tiver com um brush muito grande, claro que ele vai acabar pegando ali outro trecho da malha também, tá? Então ali na ponta do dedo eu vou fazendo uns ajustes, ver que ele ficou bem torto ali, então deixa eu só jogar aqui, isso, vendo de baixo. Aí, em alguns pontos eu vou precisar trocar, tirar, desabilitar, né, o Grab Silhouette para poder fazer esses ajustes, tá? Aí vou posicionando e aplicando Smooth. Aqui, ó, no caso, eu já vou ter que fazer uma movimentação com o Grab bem grande, tá? Para mexer em todos os dedos. Aí volto para o Grab Silhouette e movimento somente um dedo. E aí vou alternando entre essas duas opções, tá? O Grab Silhouette e o Grab Active também. Aí volto para o Grab Silhouette, movimento, a posição do dedo novamente. Tá? Vou fazendo a separação ali. Tá? Esse é um trabalho bem assim minucioso mesmo, de puxa, estica, tá? Por conta da proximidade entre as malhas ali, entre as meshes. Nas falanges ali, eu percebo que ficou muito afundado, então puxo um pouco mais para frente e aplico um smooth. O último dedo também. Mais um pouco de smooth ali para diminuir, ver que ele ficou um pouco mais largo que os outros dedos, né? Tiro ali o Grab Silhouette e faço aquela movimentação da junção dos dedos, né? Você vê que aplico, às vezes aplicando smooth, ele perde ali um pouco a definição. Eu vou precisar vir novamente com o Draw Sharp e aplicar o Draw Sharp para criar de novo
essa sensação da dobra dos dedos, tá? Deixa eu só voltar aqui que não ficou legal. Dá uma olhada no outro ângulo. Sem pressa, tá, pessoal? Trabalho de formiguinha mesmo, tá? Sem muita ansiedade. Aí vamos ter que apagar em alguns pontos, né? Aplicar smooth, aí voltar de novo. Tá? A mão é complicado, é bem complicado mesmo, tá? Mão e pé são duas partes do corpo humano que são bem complicadinhas mesmo de ser feito. E tudo se baseia, no final das contas, a treino, tá? Puxando ali um pouco mais, ali que ficou muito saltado, né? Agora ele já está então com um formato melhor, já não está tão com aqueles dedos tortos, né, que estavam lá no começo. Aí vamos puxando um pouco mais. Ali no Grab Silhouette só para puxar o último dedo sem afetar as demais áreas. Aí na visão lateral ali deixando um pouquinho mais grossinho o dedo. Puxando um pouco mais ali. E aplicando smooth. Ó, que legal. Já criou, já deu outra cara, né? Ali na divisão dos dedos, a gente vem com o Draw Sharp também, para acentuar mais essa separação, né, entre eles. Fazendo a linha da vida, né, na mão. E aí tudo com Draw Sharp, você vê, né? A gente basicamente ali nessa segunda etapa ali da construção da mão usamos somente dois brushes, né? Brush de Grab e o Draw Sharp. E em poucas situações usamos ali o Clay Strip. Tá, por exemplo, agora eu vou usar um pouco do Clay Strip só para dar um pouquinho mais de volume ali, né, do lado. Aí venho com o Draw Sharp de novo, tá? Marco ali a base do dedo e vou com o, com o Smooth de novo. Perfeito. Bom, o resultado está interessante, tá? Mais alguns ajustes ali no dedão. Tirar aqui o Grab Silhouette. E vou ativar novamente ali o corpo para ver como é que ficou ali o encaixe próximo à mão, tá? Acho que a gente vai poder puxar, deve puxar um pouco mais ali a base da palma da mão para fazer um encaixe melhor ali, né, na, com o braço, a palma da mão um pouco mais para frente também. Legal. Ó, então acho agora que os dedos ficaram mais retos, tá? Não ficou com aquela sensação de dedo torto mesmo, né? Tá seguindo a referência, tá? Se nós olharmos ali por baixo, ele está de fato bem próximo à referência. Agora acho que a gente pode só fazer uma rotação ali bem leve, só para ter ali, quando fizer um encontro entre os dois dedos, eles não ultrapassarem o outro. Ali só o dedão eu vou puxar um pouco mais para cima com o grab, para ele somente encostar na outra mão quando aplicarmos o mirror, tá? Então eu vou lá então modificadores, add modifier, generate, mirror. Legal? Então agora temos aqui a mão finalizada, tá? Por hora não vou aplicar esse mirror,
Vou deixar ele aqui para a gente ter ele como referência, e mais à frente eu faço a junção então desses dois objetos, tá? Ali vou tentar só separar um pouco essa mão, porque eu acho que ficaram muito grudadas, tá? Deixa eu só tirar um pouquinho esse mirror, então, aumentar um pouco o dedo. Deixa eu só remover o Grab Silhouette aqui e fazer a movimentação com o Grab normal. Aqui em Lasso Mask, vamos fazer o seguinte, deixa eu só reservar essa parte do dedo aqui. Com o A eu inverto a máscara e depois eu vou com o Smooth Mask só para movimentar essa parte do dedo, tá? Então vou puxar aqui com o Grab de novo e aí eu não afeto as demais partes da mão. Puxar um pouco mais próximo. Então fiz a seleção com Lasso Mask, depois com a tecla A eu fiz aquela opção de suavizar a seleção, tá? Então ele suavizou a borda da máscara ali. Aí eu consigo fazer toda essa movimentação sem afetar as demais partes dos dedos ali que eu entendo que já estão boas, tá? Que não precisam ser modificadas. Deixa eu jogar só um pouquinho mais para cima. Marcar um pouco mais ali com Draw Sharp. Draw Sharp e Smooth. Draw Sharp e Smooth. Agora A, limpei a seleção, limpei a máscara. Object Mode, Add Modifier, Generate, Mirror. Ainda está um pouco próximo ainda, eu acho que... Deixa eu só rotacionar aqui um pouco, só para distanciar. Então aqui com a tecla R, rotacionei um pouco. Object Mode. E aí com o Grab, bem grande, separa um pouco mais. E aí deixa os dois dedos se tocando bem leve, tá? Bom, vamos dando uma olhada agora então aqui num look geral. Acho que talvez a gente possa fazer só mais alguns ajustes aqui na parte da mão, tá? Na base da mão, principalmente. Deixa eu só jogar um pouco mais para dentro, essa parte onde tem o pulso. E aqui no dedão, né? O osso do dedão, jogar um pouquinho mais para fora. Na verdade, aplicar um smooth. E aqui jogar um pouco de massa. Deixa eu só desabilitar o mirror por enquanto e cavar um pouquinho e aplicar um smooth. Isso. Mais um smooth. E aqui jogar um pouco mais para dentro, tá? Bem suave, nada muito forte. Só alguns pequenos ajustes, tá, pessoal? Só alguns detalhes. Aqui na parte do dedo, vamos marcar um pouco ali a divisão das falanges, né? Deixa eu só tirar o corpo aqui um pouco. Marcar um pouco mais, deixar pouca coisa mais acentuado, né, esses vincos aí. Um pouco mais ali, aplicar um pinch para juntar, né, essa dobra dos dedos, né, das falanges. É bem suave, tá, pessoal?
Legal. Acho que talvez a gente possa. Aqui na parte do dedo, depois a gente vai definir essas unhas, tá? Se nós vamos fazê-la na própria malha ou criar uma mecha adicional ali para fazer o formato da unha, tá? Por hora a gente não vamos nos preocupar com isso, tá? Então deixa eu só aplicar um smooth, puxar um pouco. Jogar um pouquinho mais para dentro com o grab, né? Ok, ficou bem legal. Vamos salvar então e vamos renomear aqui para mão ou mãos, né? Perfeito. Agora a gente pode ativar, habilitar o corpo de novo. E aqui nessa parte do corpo, então a gente já pode começar a trabalhar na questão das roupas, tá? Iniciar o processo de construção das roupas. Então eu vou renomear aqui um tronco e essa outra eu renomeio como braços. Perfeito. Ativei os dois objetos da mão e do corpo. Vou aplicar um mirror aqui na mão e só dando uma olhada aqui para ver se está tudo ok. Bom, ficou bem legal o resultado. Só fazendo aquela checagem básica. A mão, olhando ali na referência, pode ser que nós possamos juntar um pouco mais os dedos ali também, tá? Mas aí é só um detalhe, tá? Mas já acaba modificando um pouco, né? Os dedos. Então deixa normal mesmo. E agora, pensando já na parte do corpo, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas. Por exemplo, ali na parte das costas, eu acho que a gente pode incluir um pouco mais de massa com o clay strips. Opa, um pouco menos, bem suave, só para aumentar um pouco mais ali a dorsal. Perfeito, ficou legal. Mas só mais um pouco ali na parte de baixo da axila. Aplica um pouco de massa com clay strips e na sequência vem com o smooth. Um pouco mais de smooth. Aí eu acho que na parte ali do ombro a gente pode vir e draw sharp fazer uma leve marcação ali, tá? Definir mesmo, né, esse ombro ali, tanto na parte de trás ali quanto na frente do braço. E aí com o grab puxar um pouco mais. Ó, já ficou bem mais marcado, definido, ficou mais interessante. E ali no baixo da axila puxar bastante ali, afundar, né, bastante ali o draw sharp. Ali na parte do ombro então com o grab puxar um pouco, nas costas também e aplicando smooth. Novamente ali embaixo da axila marcar, tá? Então busto, marca bem e puxa ali para axila também, tá? E vem marcando ali, definindo ali o ombro, né? Agora a gente pode aplicar um remesh, mais ou menos ali 00, 800, 600, acho que 800. Já fica com uma malha densa, uma quantidade boa de polígonos, mas nada tão pesado assim que a gente não consiga trabalhar, tá? E aí venho aplicando smooth, né, bem suave no restante da malha, tá?
Ó, na cabeça ali ele está com 0,05, então vamos aplicar mais ou menos essa quantidade no restante do corpo também, 0,0500 por aí. Ctrl R, vê que ele já demora um pouco mais para fazer realmente ali o processo. Venho ali com Draw Sharp, marco de novo, marco na parte de trás também. Ali ficou um pouco afundado demais, deixa eu jogar um pouco com o Grab mais para fora e depois com o Pinch, só para unificar. Acho que é melhor retirar, ali ficou muito marcado, muito afundado. E aí com o Draw Sharp bem pequenininho, aí sim eu venho marcando, tá? Senão ele vai ficar com uma deformidade ali no braço. Perfeito. Aplicando o Smooth nas regiões ali que a gente entende que pode ficar mais suavizado. Ali ele perdeu um pouco de definição na parte da axila, volto e marco de novo, tá? Smooth na parte do braço. E vem aplicando Smooth em todo o corpo, tá? Na base ali não tava, tinha algumas partes ali que não estavam bem definidas, apliquei também o Smooth. Legal, então vou lá em File, Save. E agora a gente já pode pensar em duplicar essa mesh do corpo para começar a fazer a roupa, tá? Mas aí a gente pode fazer da seguinte forma, ao invés de simplesmente realizarmos ali uma duplicação dessa mesh, a gente vai fazer um processo um pouco diferente. Nós vamos selecionar ali o Lasso Mask, tá? Vamos selecionar a mesh inteira para que nós possamos então agora com essa malha duplicada, que vai ser basicamente a roupa dela, criar toda essa questão aí desse volume, dessa ombreira dela, tá? Então a gente vai criar uma malha que vai sobrepor a malha do corpo, tá? Para fazer todos os detalhes ali então da roupa. E aí para isso então, com o Lasso Mask selecionado, eu venho aqui e seleciono toda a roupa dela. É melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar tudo. Assim, perfeito. E aí vamos isolar, deixar somente a parte do corpo visível. E vamos então em Mask e em Mask Extract. E aí a gente pode então alterar os parâmetros ou deixar o parâmetro padrão mesmo e clicar ali em Extract. Então clicamos ali em Extract e ele criou então essa segunda malha, essa segunda mesh. Já criou um modificador, tá? E esse Geometry Extract a gente consegue mudar os parâmetros de thickness, de offset ali, por exemplo, tá? Eu vou deixar o offset como 1, vou colocar ali em thickness 0020, 003, acho que 0021, tá de bom tamanho. E aí a gente pode então aplicar e acho que vou colocar 003, melhor. A gente aplica e retoma então no próximo vídeo, tá ok? Um abraço, pessoal.